Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus, o Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. Hoje, o Evangelho de São João, o capítulo é o 14, os versículos do 15 ao 21, que nos diz o seguinte: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro advogado, que esteja com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê, nem o conhece, vocês o conhecem, porque Ele permanece com vocês e estará em vocês. Eu não os deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão. Nesse dia vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem aceita os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Gente, que história de amor mais linda! Eu até pausei aqui e grifei. Nesse dia vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Jesus no Pai, a gente em Jesus, Jesus na gente. Olha que lindo! Que a gente é templo, aqui tá falando, né? Aqui tá falando a nossa morada. O que somos chamados a ser enquanto casas aqui na Terra, enquanto pessoas que agem por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? Como a gente vai fazer para agir dessa forma? O Evangelho de hoje, o outro defensor da comunidade, nos fala sobre o que a gente mais vê hoje. Jesus me ama, Deus é misericórdia, Ele não vai me julgar, Ele vai me perdoar, vai me acolher. Ok, ponto. Só que a gente tem uma vírgula aí para crescer na fé, crescer enquanto seres humanos em Cristo, crescer na capacidade de acolher e identificar a verdade em todos os parâmetros da nossa vida. Não pensem vocês que isso aqui é voltado única e exclusivamente para quando eu estou na igreja. Eu conheço a verdade na igreja. Não. Aqui ele nos fala de um defensor para todos os lugares que a gente for. Para o nosso trabalho, para o nosso casamento, para a nossa família, para os nossos relacionamentos. Aonde a gente for, a gente vai ter um defensor. E esse defensor, ele vai se manifestar. Se vocês me amam, olha como a medida ela é nossa. Muitas pessoas, e hoje então é o que a gente mais escuta, as pessoas no discurso de Deus é amor, Ele perdoa o meu pecado e pronto, acabou. E é esse pedaço que eu quero, e é só esse. Eu não vou aprofundar, eu não vou crescer, eu vou ficar no raso. Eu vou ficar sempre buscando misericórdia nos mesmos erros, errando da mesma forma, caindo do mesmo jeito, porque Ele me ama, Ele é amor e Ele vai me perdoar. Aí eu faço de novo a mesma coisa, Ele me ama, Ele é amor e me perdoa. Eu fico naquele ali, ó. Eu não saio do lugar, eu só fico girando em torno do próprio rabo, porque Ele me ama, Ele me perdoa, Ele me ama, Ele me perdoa. Eu experimento a misericórdia, eu faço uma experiência linda de amor e misericórdia com Ele, acabou. Amanhã eu caí de novo na mesma coisa que Ele me perdoou ontem. E aí de novo eu peço perdão, misericórdia, faço uma experiência linda e de novo eu caio no mesmo lugar. A fé nos chama a algo mais. Evolução, né? E a gente é chamado a caminhar, não ficar parado no mesmo, girando em torno do próprio rabo, parado, sem ir para frente, sem descobrir a verdade. Só que tem um detalhe, eu preciso, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu preciso entender que tem um caminho para que eu saia do lugar. Para que eu pare de viver essa fé infantil e rasa, essa fé que eu fico achando que Deus é o mestre dos magos e que tudo Ele vai me dar, e eu não tenho
como eu não preciso fazer nada porque ele é amor e misericórdia. E esse não precisar fazer nada me submete, me deixa presa, condicionada a uma vida medíocre. Porque eu sempre serei a que cai e recebe misericórdia. A que cai e recebe misericórdia. Eu não vou sair do lugar. A minha fé não vai alcançar outros níveis, porque eu sempre vou estar no mesmo lugar, dependendo da misericórdia. E aí ele me fala que eu tenho um caminho para fazer. É um relacionamento. Gente, é muito básico. Nenhum relacionamento sobrevive com uma só parte se doando, fazendo, perdoando, amando. A gente precisa de, no mínimo, boa vontade, né? Não que a pessoa vá conseguir, mas no mínimo uma boa vontade num relacionamento para que ele siga, né? Para que ele caminhe. Pelo menos caindo, errando, mas uma boa vontade de tentar sair daquele mesmo lugar de sempre. Porque eu sou assim, eu nunca vou mudar, ninguém aguenta. Não tem relacionamento que resista a isso, né? E o Espírito Santo, ele nos dá essa possibilidade de, eu já fui assim. Hoje eu sou menos do que eu era. Hoje eu não caio no mesmo lugar. Eu posso eu vou mais adiante, eu posso, infelizmente, cair em algo parecido, em algo, mas não no mesmo lugar, né? É quase uma questão de burrice eu cair sempre no mesmo erro, porque eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, né? Isso não existe. Mas para que eu tenha essa clareza, obedecerão aos meus mandamentos. Hoje, as pessoas têm preguiça de abrir a Sagrada Escritura, preguiça de ler o que Jesus tem para elas, e ficam no raso de quê? O Frei Gilson falou que é pecado. Não, mas eu vi na Canção Nova ali, falaram que isso aí não é pecado, não. Não, mas o padre que eu fui na missa, não da minha paróquia, não da minha cidade, mas eu fui numa cidadezinha, falou que isso aí a gente releva, Deus releva isso aí. Eu busco mais nas pessoas me falarem o que Deus quer de mim do que no meu relacionamento com Ele. Porque o meu relacionamento com Ele vai exigir obedecer os meus mandamentos. Ponto. Quer saber se é pecado? Para de tentar ouvir. E, gente, eu não estou falando para você ignorar essas pessoas, não. Pelo contrário, para que sua mente se abra, a sua inteligência se abra e você consiga absorver o que esses profetas, o que essas pessoas ungidas pelo Espírito Santo têm para nos dizer. Porque a gente fica raso. Eu não sei o que Deus quer de mim, e aí o Frei Gilson fala algo que está na palavra, na Sagrada Escritura. Ele pede a castidade, ele pede o que está aqui. E aí as pessoas julgam a fala do Frei Gilson. Ele foi cancelado, ele foi processado, Gente, busque você entender o que ele está falando. Sua mente só vai abrir para você entender o que ele está falando, porque ele é um dos que sempre fala, não é o Frei Gilson que está dizendo, está na Sagrada Escritura. Só que eu não quero entender o que está na Sagrada Escritura. Eu quero saber, não, porque fulano é referência para mim. Se ele falar que é pecado, eu acredito. Se ele falar que não é pecado. Aí você pega um fariseu da vida aí que acha, né, que o pecado são as pessoas verem o que você está fazendo. Se você fizer escondido, tá tudo certo. É isso que Deus quer para você? Aqui Jesus nos fala claramente o que me aproxima e o que me afasta dessa verdade, desse advogado. O que me aproxima e o que me afasta? A obediência aos 10 mandamentos, aos mandamentos dele. Tati, eu até obedeço, mas assim, amar a Deus sobre todas as coisas, eu amo Deus. Mas é porque você não tem filho. É o que eu mais escuto, tá? Eu não tenho filho. Então, mas é porque você não tem filho. O dia que você tiver filho, você vai ver que a razão da sua vida, você respira por eles, Não é. Você não respira por eles. Eles não eram seus filhos. Deus te deu eles. Quando você entende que o amar a Deus sobre todas as coisas e logo em seguida ao próximo como a ti mesmo, são juntos. Quando você entende e sente a verdade de que existe um amor, é isso que o amor perfeito te chama. A viver um único amor. O amor é perfeito. O amor no plano de Deus, ele não tem falhas, ele não tem brechas, ele não tem, eu amo meu filho acima de todas as coisas, e meu filho tem 3 anos, e se eu ver uma criança de 3 anos passando fome, para mim é normal, porque meu filho está sendo alimentado e é por ele que eu vivo. Não é normal.
O amor perfeito me chama a olhar para uma criança de 3 anos, eu não tenho filhos, mas olhar para qualquer filho que esteja padecendo e meu coração arder, doer, me incomodar. O amor perfeito me chama isso. O amor perfeito me diz que somos todos irmãos. Independente de onde eu caí, de onde o outro caiu, cada um vai cair num lugar diferente. E a misericórdia me chama isso, o amor perfeito me chama isso. Então, sim, eu não tenho filhos, mas eu tenho uma família, né? Eu tenho pais, eu tenho irmãos, graças a Deus, eu tenho meu marido. E o amor perfeito me diz que eu não posso querer vida e saúde e prosperidade para esses e excluir o resto do mundo. E achar o resto do mundo que, cada um, né? Se comer, se não comer, se beber, se não beber. Eu sou chamada a ser incomodada com o sofrimento alheio. E é por isso a sabedoria do amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente entra nesse evangelho, só o início dele, se você for meditar cada mandamento, você vai ver que o mandamento, na verdade, é algo que te leva a ser melhor. Se eu sou incomodada no amor perfeito, se eu sinto a dor do meu irmão, mas não foi comigo, não foi, mas ardeu na minha alma, doeu esse sofrimento, esse abuso, essa necessidade passada, esse desespero, isso dói, isso me falta o ar, porque o amor é perfeito. Eu não posso, a gente escuta muitas vezes, né, numa fé infantil, numa fé rasa, nossa, mas meu pai é tão bom, minha família é tão boa, por que mereceu passar por isso? Não mereceu. O sol nasce para os justos e para os injustos. E por que o pai da minha irmã morreu de câncer? Isso tem que me doer, isso é chamado a me doer, esse sofrimento é chamado que eu sinta que eu sou filha, assim como minha irmã também é. Perder um pai dói pra mim como dói pro meu irmão do meu lado. Perder uma mãe dói pra mim como dói pro meu irmão do meu lado. Entende? Um filho, entregar um filho a Deus de volta, devolver um filho. Não seja ingênuo em pensar que você não vive sem seu filho porque ele está aí do seu lado. Qualquer mãe não tem escola para aprender a viver sem um filho. Mas o amor perfeito ensina. O amor perfeito mantém, o amor perfeito capacita. E todos os mandamentos, se a gente for um a um, você vai ver que o mandamento da lei de Deus não te restringe a nada. Pelo contrário, ele te liberta dessas amarras para que você evolua. Ele não te prende. Os mandamentos, a gente tem que tirar isso da cabeça de que, mas é mandamento, então eu vou deixar de fazer isso, não vou poder fazer aquilo, não vou. O mandamento, ele te liberta. Ele te liberta de tudo que te prende aqui. Te libertando, você consegue ir caminhando. Você só vai subindo, porque eu entendi o amor perfeito, né? Não matar, não roubar é o básico. É o básico, mas que me liberta nas pequenas coisas. Porque à medida que eu vou aprofundando e vendo a verdade revelada no meu coração, eu começo a entender que não matar vai muito além de tirar a vida física de alguém. Não matar é não assassinar a pessoa com palavras. É não usar aquela bendita frase, maldita frase. Fulano morreu pra mim. Quem é você para matar alguém? Quem é você para matar alguém? Então, à medida que você vai aprofundando nesses mandamentos, você vai crescendo e entendendo que não é o pé da letra. Para de pegar uma resposta de alguém que estudou, aprofundou, está buscando mergulhar nesse mistério. Aí você não está buscando, a pessoa está aqui no estudo e você está aqui. Aí ela leu uma passagem bíblica, uma verdade da palavra, você aqui quer ter o entendimento dele que está lá. Não tem como. Não vai chegar, você vai se prender ao básico, não matar. Mas eu nunca tirei a vida de alguém. Não, eu nunca dei um tiro em ninguém, não. Nunca dei facada em ninguém, não. Nunca estrangulei ninguém, não. Então, nunca matei. Tô ótimo. Minha escala pra chegar no céu, eu tô lá. Só odeio, pra mim acabou. Frei Justo pra mim morreu, porque agora eu não escuto mais nada que ele fala. Entenda que você é chamado a aprofundar. O mistério de Deus, ele não é desvendado. Ele é aprofundado. Você vai crescendo, você vai buscando, você vai querendo entender. E aí você vai para a próxima fase. Então eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro advogado, que esteja com vocês para sempre.
esse advogado vai estar comigo para sempre. Ele foi revelado à medida... Olha o caminho. Eu obedeço de todo o meu coração, eu entendo os mandamentos. Então eu vejo que eles me libertam ao invés de me prender. Eu tenho livre escolhas, eu sou chamada a entender muita coisa quando eu entendo os mandamentos. Então, beleza, eu alcancei esse nível aqui de entender a obediência aos mandamentos. Não é restrição, e sim liberdade. Ponto, entendi. Aí eu vou ter um advogado que vai ser revelado. E o Espírito da verdade que o mundo não pode acolher. É o que a gente acabou de falar. Eu não aceitei os mandamentos como uma verdade na minha vida. Eu não aceitei os mandamentos como algo que me liberta. Eu aceito os mandamentos como algo que me priva, que me tira, que me restringe. Quando eu aceito os mandamentos como uma verdade, eu sou chamada a buscar, a evoluir, a crescer, a alcançar outros níveis. Quando eu pego os mandamentos e amarro neles e não aceito, eu não consigo acolher a verdade que está na palavra. Por isso, tantos cancelamentos, por isso, tantas pessoas são perseguidas por serem cristãs e cristãs em andamento. A gente é chamado em ser cristão em movimento, não cristão parado, porque Deus é amor, misericórdia, Ele vai me perdoar. Eu posso errar 10 milhões de vezes que Ele vai me perdoar. Ele vai te perdoar, mas você quer mesmo continuar sempre aqui? Ou você quer ser um cristão em evolução, cristão em andamento, né? Um cristão que não está parado, ele está buscando essa verdade. Se você ficar parado e não obedecer os mandamentos, esse advogado, você não vai reconhecer essa verdade. A verdade que está na Escritura, ela vai ser dura para você. Porque você não foi no mistério dos mandamentos, você não aprofundou, não sentiu, não viu a beleza que é seguir a Cristo. E aí quando ele fala que nesse dia vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Olha o caminho. Eu obedeço e abraço os mandamentos como algo que me liberta. Eu consigo reconhecer a verdade. O advogado me leva a reconhecer. Então, você chega a um nível de liberdade que nada consegue te ofender mais, no sentido de que nada pode me limitar, me privar, me deixar parada, me colocar numa casinha e falar eu sou assim, vou morrer assim, pronto, acabou. Não, eu posso mudar, não, isso sim me incomoda, não, essa essência minha, eu não quero que isso prevaleça. Não, eu sou um ser humano em movimento. Eu sou um ser humano movido pela palavra do advogado, pela força do advogado e pela verdade do advogado. Então eu me sinto mais livre, mais leve, eu vou caminhando. E aí eu chego à beleza de conhecer que Jesus está no Pai. A gente em Jesus e Ele na gente. Se Jesus está no Pai, ligado à fonte, Ele é Deus Filho, e a gente está em Deus Filho, e Deus Filho está na gente, o relacionamento perfeito. O relacionamento que não te limita. O capaz de construir o extraordinário. Coisas que você vai viver que você nem imagina. Fora da curva. E todas as vezes que você estiver vivendo, você vai escutar assim, mas isso ninguém faz. Não, mas isso você está fora da casinha, porque o mundo não gira em torno do que você está falando. Porque o mundo não acolhe essa verdade. O mundo não se abriu a essa verdade. O mundo quer o pedacinho de que Deus me ama e pronto, acabou. E Deus me ama e eu vou continuar caindo porque Deus me ama e pronto, acabou. E Ele vai me perdoar, Ele vai me perdoar e eu vou continuar assim, ó, do mesmo jeito. Eu vou cair no mesmo lugar, da mesma forma, do mesmo jeito. E eu não consigo evoluir. Eu não saio do lugar. Mas quando eu saio, eu consigo sentir. E aí você começa a ver Deus, você começa a ver Jesus nos seus irmãos de caminhada, nos seus irmãos que estão, às vezes, numa prisão que nem eles sabem que estão, mas que isso te motiva a falar, a conversar, a chamar, a pedir. Se abra a graça. Se abra a graça para você alcançar outros níveis. Então isso é muito belo. É o estágio que a gente quer chegar, né? Reconhecer Jesus no Pai, a gente em Jesus, o nosso irmão em Jesus. Conseguir olhar e falar, que criatura bela de Jesus, gente. Olha, ele tem os traços de Jesus. Ele ama como Jesus amou, ele falou como Jesus falou, ele se portou, né? Abraça, ri, tudo como Jesus faria. Essa é a nossa missão. Jesus faria assim? Eu estou agindo conforme Jesus. Se Jesus estivesse aqui, ele ia fazer desse jeito nessa situação. Esse é o nosso chamado. A reconhecer Jesus nos outros e em nós. Né? Buscar ser como Ele. Só que isso só é capaz através desse caminho. A gente tem um caminho para seguir para chegar aqui.
Para de tentar achar que você ouvindo alguém que cumpriu o caminho e continua cumprindo, tá? Porque não estaremos prontos. Se eu for chamada hoje ou se eu for chamada com 95 anos de volta para casa, eu ainda tenho muita verdade a aprofundar. E tá também nessa mesma palavra, nessa mesma escritura, que eu serei cobrada à medida do que eu conheço. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então eu vou ser cobrada no sentido de conscientemente responder a esse chamado de acordo com o que foi revelado para mim. Eu hoje me vejo evitando situações que antes para mim eu sempre falava, mas Deus está preocupado com isso? Você acha que Deus está ligando para isso? E num todo Deus não está, mas no meu chamado, não. Por isso que é importante essa intimidade, esse relacionamento. O que Deus te pede não é o que Deus me pede. Ele tem os 10 mandamentos como parâmetro para todos. Mas como a gente vai viver os 10 mandamentos, cada um vai ser da sua forma. Cada um vai ser no seu chamado. Quando a gente pega a castidade para mim não é o mesmo chamado do que para uma pessoa solteira. A castidade para mim não é o mesmo chamado do que um sacerdote, do que uma religiosa. Então cada um vai viver o seu chamado de uma forma, né? Os seus 10 mandamentos de um jeito. Mas aí você só vai descobrir o que ele tem para você relacionando com ele. Não é ninguém que está aqui, você aqui, alguém que caminhou e você não caminhou, que vai te responder, não faça isso, faça aquilo. Ele vai te dar o caminho e a direção, está escrito, e é o que a gente faz, está escrito, vai buscar. Olha, lê, busca o que ele tem para você, busca o que ele quer para você, o que ele tem para você conseguir aprofundar esse caminho. E assim, evangelho maravilhoso, né? A gente termina, quem aceita os meus mandamentos e obedece a eles, esse é que me ama. É prova de amor. Olha como obedecer aos mandamentos e aceitar os mandamentos é uma prova de amor para o nosso amado. É o mínimo. Gente, você pega alguém que morreu na cruz para você, você não vai se esforçar para viver os 10 mandamentos? Você não vai querer mais desse amor que, ninguém me ama. Ninguém. Olha para a cruz. Olha para a cruz porque tem alguém que deu a vida por você. E não deu a vida de qualquer jeito, não. Ele deu a vida no sofrimento, no sangue derramado, na tortura, em tudo que ele sofreu por você. Então, é o mínimo, né? Querer obedecer os 10 mandamentos é o mínimo que a gente pode fazer diante de tanto amor. Né? Alguém que se derrama por amor por nós, de amor por nós, é algo que é o mínimo. Que qualquer coisa que a gente fizer vai ser sempre o mínimo do que a gente poderia ter feito. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ponto. Relacionamento perfeito. Quem ama Jesus é amado por Deus Criador, que mandou o Salvador, que é Jesus Salvador, sempre foi, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E que logo em seguida Jesus deixou o advogado Espírito Santo para que a gente continue vivendo, buscando obedecer os 10 mandamentos, buscando essa vivência, esse amor mais próximo, e a gente consiga concluir a carreira, consiga aprofundar o máximo que eu conseguir, o máximo que eu conseguir me movimentar. É aí que você difere as pessoas que vivem como todo mundo, faz como todo mundo, tem as mesmas doenças que todo mundo, tem os mesmos danos mentais que todo mundo, tem a mesma quebra de relacionamento que todo mundo, de quem busca algo mais. É aí que você é chamado. Busque algo mais. E encontre a coroa de se ver em Jesus, de ver o outro, Jesus no outro, e de ver Deus Pai em Jesus. É um amor que é a maior história de amor que você vai viver na sua vida, eu te garanto. Vale a pena. Vale a pena cada mínimo esforço, porque quando você começa a entender o mistério dos mandamentos, você vê que é tão mínimo. E quando você se liberta, você fala, gente, mas isso não poderia me controlar como me controlava. Isso não faz sentido eu antes viver preso a isso, sendo que agora para mim é tão... Não faz diferença. O que faz diferença é o amor da minha vida. Amém? Tenha uma excelente semana, moçada, e até semana que vem.